Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita através das lentes do canal 19 da TV Santa Maria. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sedic, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje está conosco o nosso companheiro Adrião Paim, da Sociedade Espírita Lar de Joaquina. Na verdade não é Sociedade Espírita, é Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Enfim, do Lar de Joaquina. E nós vamos bater um papo hoje com o Adrião sobre perdão. Adrião, agradeço por tu ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado por ter comparecido aos nossos estúdios. Obrigado. Jader, é um grande prazer. É um grande prazer. Eu sempre procuro acompanhar o teu programa aí e é muito bacana. E é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. A alegria com certeza é nossa também. Adrião, o nosso assunto de hoje é perdão. Agora, já que é perdão, o que é esse tal de perdão? Claro que dentro da visão espírita. O nosso programa é voltado para a visão espírita. Claro. O perdão, Jader, se a gente for buscar lá a etiologia da palavra, a gente tem lá a palavra perdão, ela está relacionada, ela é derivada de dois termos latinos, perdonare. Per significa além de, elevar ao mais alto grau, e donare significa doar. Então seria algo mais ou menos como perfeição, ou seja, perfeição seria fazer alguma coisa no mais alto grau. Perdão seria ir além, seria elevar ao mais alto grau de sublimidade a doação, doar, né? Se doar. Caminhar mais 2 quilômetros àquele que te pede para caminhar 1, como dizia Jesus. Mas o perdão, ele é um movimento psicológico. Ele é muito mais psicológico do que cognitivo, digamos assim. O perdão é a habilidade, a notável habilidade de gerenciar os efeitos muitas vezes nocivos da ofensa na nossa vida. É muito aceitável que nós convivamos com a mágoa no nosso dia a dia. Inclusive, aquelas almas iluminadas pelo sol da doutrina espírita, né? Pela luz do Evangelho, através da doutrina espírita. É muito aceitável, porque nós somos seres humanos e nós vivemos num mundo de provas e expiações. Sim. Então, só que o gerenciar, o administrar dessas ofensas, que podem ser muito nocivas para a nossa integridade psíquica, emocional, espiritual, ela exige de nós um compromisso, um desafio ético espírita cristão
para que a gente consiga transformar um limão em limonada, né? Para que a gente consiga conviver bem com isso no dia a dia e na inter-relação com as pessoas. Deixa eu te fazer, em cima disso que tu falaste agora, por exemplo, quando eu digo assim, ó, tá bem, tá perdoado, mas faz um favor para mim, não aparece mais na minha frente. Isso, Adrião, é perdão? É perdão? Eu diria que não, Jader, não seria o perdão, pelo menos aquele recomendado lá no Evangelho, né? Que recomenda o esquecimento da falta. E aí a gente entra numa outra questão. Perdoar é esquecer, né? Eu te faria essa pergunta. Porque lá no Evangelho, no capítulo 10, tanto no item 4, através do Kardec, quanto no item 8, através de Paulo, apóstolo, é afirmado lá, os dois afirmam isso, que o esquecimento das ofensas, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das almas nobres, das almas elevadas, né, que pairam acima das ofensas que lhe poderiam dirigir. E que, por outro lado, o rancor, ele é característico de almas não muito inferiores, não muito elevadas. Só que aquele esquecimento que fala lá no Evangelho não é esquecer o evento em si, não é esquecer o episódio em si. Porque tu imagina, Jader, você é estuprado, é agredido fisicamente, você é ofendido gravemente, você é roubado, é traído, é excluído, passa por uma situação bastante traumática. Não há como esquecer o evento. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos? Porque o perdão, ele é mais um ato psicológico, como se diz, é mais emoção, e não é apagar a memória. Perdoar não é apagar a memória, não é deletar o evento. Certo. Isso é impossível. Perdoar, em bom conceito, seria ressignificar o que aconteceu, te permitindo condições para esquecer a emoção. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o adolescente lá combinou com os amigos de ir numa festa. E aí, de última hora, o pai chega e diz assim: não, você não vai, na frente dos amigos. Faz o jovem lá pagar um mico, não é? Aquilo gera uma emoção, na hora bastante desagradável, raiva, rancor, talvez, né? Passa o tempo, aquele jovem se torna um adulto, já com filhos, eles estão comemorando lá, digamos, um final de ano juntos, e aí o filho, que já tem filhos, conversando com o pai, amistosamente, ele lembra daquele evento lá atrás e diz assim: pai, lembra aquela vez, né, que tu não me deixou ir lá naquela festa, eu havia combinado com uma menina de encontrar ela, foi o maior mico, eu fiquei, né, indignado contigo, fiquei arrasado, decepcionado, aquilo me magoou muito naquele momento. E eles riem os dois daquilo, né, porque passou o tempo e aquela emoção ela se desfez, ou seja, o esquecimento ao qual se refere o Evangelho é da emoção, não do evento em si, porque não há como deletar memória, a menos que você esteja sofrendo de esclerose ou Alzheimer. Né? Senão a memória é impossível de deletar. Mas você consegue ressignificar a situação, entendendo aí uma coisa muito importante. A tônica no universo é a educação. A finalidade última divina, da providência divina, é nos educar e nos reeducar quando nós nos desviamos ali do caminho educativo, digamos assim,
que nos leva à educação constante e crescente. Então, tudo na vida tem essa finalidade, inclusive os eventos mais traumáticos e mais desagradáveis. A pergunta que nós deveríamos nos fazer, e eu sei que nesse momento a emoção pesa muito, claro, mas no momento que a gente conseguir respirar fundo, pós-trauma, né? A pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre é: o que a vida quis me ensinar com este episódio desconfortável, desagradável, com esta ofensa que veio através de um instrumento da providência divina, que é o meu irmão, que é um instrumento que a providência divina utiliza para me reeducar, porque senão eu não teria desafios, eu não teria como enfrentar situações e viver situações e experienciar situações que me permitissem pôr em prática as virtudes evangélicas, as virtudes espíritas cristãs, que a gente aprende, estuda reiteradamente nas casas espíritas, por exemplo, né? Eu só tenho a oportunidade de pôr em prática no trato com o meu irmão, na relação interpessoal. Agora, Adrião, me diz uma coisa. O perdão, no estágio evolutivo que nós nos encontramos atualmente no planeta, certo? O perdão é uma coisa muito difícil de ser exercitada, certo? E aonde é que entra o Espiritismo nessa educação a respeito não só do perdão, mas como de outras coisas para as quais nós viemos nos educar aqui? Jader, o Espiritismo, eu sou suspeito para falar, né? Porque esteja diante das câmeras ou fora delas, o Espiritismo é algo que eu tive contato com 17 anos e me apaixonei à primeira vista. Porque o Espiritismo, ele te dá ferramentas, ele te dá informações que, sinceramente, com todo o respeito que a gente tem e admiração, inclusive, por irmãos de outras crenças, eu pelo menos não encontrei ainda. Há, sim, claro, doutrinas filosóficas, religiões que trazem muita informação, mas por este viés da espiritualidade, através da comunicabilidade, dificilmente você vai encontrar as provas que o Espiritismo te dá. Na prática mediúnica, que já faz uns 23 anos mais ou menos que a gente tem a prática mediúnica, do ponto de vista do dialogador, né, a gente percebe o quão rico é esse mundo espiritual e o quanto ele traz de informações para a gente realmente transformar a nossa vivência. Então, a doutrina espírita, de alguma forma, e essa foi a pergunta que eu te fiz, ela traz muitos subsídios nos dizendo, cara, não é por aí. Agora, convenhamos também que não é fácil. Não é fácil tu perdoar certos atos. Eu digo não é fácil, volto a repetir, no estágio evolutivo que nós estamos, a bem da verdade, no ensino fundamental, né, da instrução, da evolução espiritual. Jader, realmente é muito difícil o resíduo que fica de certos eventos, fica aquele resíduo desconfortável, amargo de certas discussões, de certas brigas, de certos traumas, de certos momentos, e é muito difícil lidar com isso. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mas voltaremos no segundo bloco com esse assunto realmente, assim, deslumbrante, que é o perdão. Até já! Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis,
Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Clube do Livro Espírita da SEDIC, Drogaria São Francisco, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje, batendo um papo sobre o perdão, o Adrião Paim, do Lar de Joaquina. E vamos continuar falando perdão, porque é um tema que a gente acha que pratica esse tal de perdão, mas se a gente for fazer uma análise bem criteriosa a respeito dos nossos atos para com os nossos confrades, sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho, não é bem assim. O perdão é uma coisa extremamente difícil da gente exercitar. Agora, Adrião, uma coisa que machuca muito a gente, quando eu digo a gente, é todos nós seres humanos, né? Uns mais, outros menos, é verdade. É uma coisa chamada melindre. Nós nos melindramos com muita facilidade. E às vezes as pessoas não têm a intenção de nos melindrar, mas aquilo pega em nós, acerta, choca em nós de forma muito forte, e perdoar isso aí às vezes não é muito fácil. Melindre. Melindre é um comportamento emocional, digamos assim, de hipersensibilidade à ofensa, ou seja, uma capacidade de se sensibilizar exageradamente com qualquer tipo de ofensa, até quando ela não ocorre. A gente imagina que ela ocorreu. Ou seja, uns se melindram mais, outros se melindram menos. O melindre ele é o campo adubado para o cultivo da mágoa. E a melindre vem antes da mágoa. É o campo fértil para a semeadura da mágoa. E a mágoa, ela é uma espécie de revolta contra as contrariedades que ferem os meus interesses pessoais, contra o inesperado da vida, que muitas vezes vai ao encontro dos meus interesses pessoais. Aliás, Jader, a etiologia, digamos assim, emocional, espiritual da mágoa, que nos permite elaborar e desenvolver a habilidade do perdão, a competência do perdão, ela segue, via de regra, uma sequência muito bem definida. Está lá na questão do Livro dos Espíritos 895, quando Kardec pergunta: deixando de lado aqueles vícios que são evidentes, com os quais ninguém se pode equivocar, ou seja, matar, roubar, beber excessivamente, uso de droga, ou seja, aqueles defeitos humanos que são evidentes. Que são evidentes, né? Que são demais. Errados. Né? Que são evidentes demais. Qual o indício mais evidente da inferioridade espiritual de um indivíduo? Tirando esses defeitos que são claros demais. E os espíritos respondem: o interesse pessoal. O interesse pessoal, dizem eles, é semelhante à douradura do objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Ou seja, que ao menor
o interesse pessoal, quando ferido levemente, faz a criatura se mostrar como realmente ela é. A mágoa, tudo inicia, dizem os espíritos, com as contrariedades. Como eu busco, consciente ou inconscientemente, sempre meus interesses pessoais, consciente ou inconscientemente, eu sempre estou buscando os meus interesses pessoais, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, sim. onde o egoísmo e o orgulho campeia ainda, infelizmente. Então, por sermos naturalmente egoístas e orgulhosos, buscamos sempre a satisfação dos nossos interesses pessoais, consciente ou inconscientemente. Quando eu tenho um interesse pessoal meu contrariado, e eu não me dou conta disso, as contrariedades da vida, e a vida vai me contrariar sempre, porque eu recebo da vida o que eu preciso e o que eu necessito, não o que eu quero caprichosamente. Então a vida vai me contrariar sempre, de acordo com aquilo que eu necessito. Quando eu tenho um interesse pessoal meu contrariado pela vida, e pelos instrumentos que são as pessoas, que a providência divina se serve para me reeducar, eu sinto raiva. A raiva é o piso emocional da mágoa, sempre. Nós podemos não nos dar conta disso, mas esse processo sempre ocorre a nível inconsciente. Eu sinto raiva. E aí, se eu não trabalho isso rapidamente, não digiro isso se transforma em mágoa, ressentimento. Eu passo a ressentir. A mágoa é um sentimento que pode te perdurar para o resto da vida. É um sentimento de longo prazo. Se eu não trabalho ele rapidamente, eu mantenho ele para o resto da vida, às vezes. E eu fico ressentindo. Gera o rancor, pode se transformar num ódio, que pode, inclusive, se psicossomatizar. Ou seja, se transformar num carcinoma, inclusive num câncer. Isso lá num estágio muito posterior. Entra o perdão nessa história. Mas antes do perdão, eu estou percebendo, o telespectador deve estar percebendo também, que antes do perdão existem uns degraus em que os nossos sentimentos com relação... Isso vai evoluindo, não no sentido de crescimento para melhora, mas sim um crescimento para pior, pelo que eu estou entendendo. É importante que a gente se dê conta disso, Jader, para que a gente ataque na base já. Ou seja, aprendermos a sermos contrariados pela vida. E quando sentirmos essa raiva, que muitas vezes é imperceptível, não nos magoarmos, ressignificarmos os acontecimentos, tirando dele sempre aquela questão: o que a vida está querendo me ensinar com isso? O que eu posso aprender com essa dificuldade, com essa contrariedade, com esse meu desejo ou interesse pessoal não satisfeito? Aí eu consigo elaborar isso através da habilidade de perdoar. Se perdoar por não ter sido perfeito naquela situação. Perdoar os outros por não serem perfeitos em todas as situações. Porque a gente precisa se perdoar para conviver bem. Porque nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Inclusive nós somos um deles. Exatamente. Agora me diz uma coisa. E aquelas pessoas que não necessitam de perdão? Tem pessoas que não necessitam de perdão porque aquilo é uma coisa que para elas é tão natural serem ofendidas e não levarem a sério isso. Claro que eu estou falando, imagino, de pessoas mais evoluídas espiritualmente do que aquela que não sabe perdoar. Mesmo assim, eu preciso perdoar aquela pessoa que não está nem aí se ela vai receber o perdão ou não? Eu não sei se eu entendi bem já da tua pergunta. A pessoa ela já evoluiu, ela já desenvolveu essa habilidade de não se magoar, de não se ressentir. Aquela ofensa que eu fiz para ela não causou nenhum problema de nela. não ficar relembrando aquilo e remoendo e ressentindo. Por exemplo, em outras palavras, Adrion, olha, cara, desculpa, eu te magoei, tá? Tu me desculpa. E elas
Cara, nem me apercebi disso. Nem me dei conta. Nem me dei conta. Não é um estágio acima Que disso? bênção, né, Jader? Que bênção. A gente fica muito feliz quando encontra essas pessoas na nossa convivência. É uma bênção, é o meu sonho de consumo. Infelizmente, eu acho que não há tantas delas assim por aí. O que acontece muitas vezes são processos psicológicos de varrer a sujeira para baixo do tapete, muitas vezes. A gente não encara de frente, muitas vezes, uma ofensa e deixa ela guardadinha lá no inconsciente, né? E vai levando. Claro que entre tu reagir de forma agressiva e se tornar igual ao ofensor, 1000 vezes você guarda isso numa gavetinha e deixar guardadinho. Exatamente. Lá. Mas aquilo seria bom se você desse um passo além e trabalhasse isso e resolvesse definitivamente isso. Aí sim, nesse caso a pessoa, ela resolveu. Ela nem se ofende mais. É o caso de pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, né? Uma palavrinha para te falar a respeito dela: indulgência. A indulgência. A indulgência é outra habilidade essencial nesse processo do perdão. A indulgência, em bom conceito também, nós poderíamos dizer que é a habilidade de manter o foco no lado bom das pessoas. Ao longo das nossas reencarnações, nós naturalmente desenvolvemos a habilidade de perceber o defeito nos outros. Nós nos tornamos naturalmente excelentes psicólogos e juízes. Dos outros. Dos outros. Isso faz parte do processo evolutivo. A gente tem essa competência desenvolvida. Nós não vamos perder isso. A capacidade de conhecer alguém e em 2 minutos dizer assim, já fiz um raio-x do cara, já sei os defeitos dele. Isso é até bom, de certa forma. Te permite esquadrinhar o perfil da criatura para te poder lidar com ela melhor. Mas e se o perfil dela não é esse? A gente pode se enganar, muito, claro. Mas assim, hoje o nosso desafio é trabalhar e exercitar exatamente o contrário. Perceber as qualidades que a criatura tem. Sim. E todas têm. As virtudes. E focar muito mais nisso do que nos defeitos. Isso é a indulgência. A percepção nas pessoas das virtudes, das qualidades, das competências, e manter o foco nisso. Porque quando você recebe uma agressão, a tendência da mágoa é te levar a se manter focado no defeito da pessoa, naquele episódio infeliz da criatura, mesmo que ela tenha feito isso involuntariamente. Tu tende a se manter focado naquele ato infeliz. E a indulgência te permite mudar o viés, mudar o foco e se manter focado na qualidade da pessoa. Isso te permite perdoar com mais facilidade, ressignificar aquele ocorrido, aquele evento. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita e antes da gente iniciar o programa eu disse para o Adrião que eram 2 blocos de 15, mas parece que são 2 blocos de 5 minutos. Estamos encerrando então o nosso programa agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina, e o nosso amigo Adrião vem lá do Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção para com o nosso programa. Recebemos muitos feedbacks dizendo que nos assistem, nos incentivando. A todos vocês, nosso muito obrigado. E até o nosso próximo programa, não sem antes agradecer mais uma vez ao Adrião Paim, que esteve aqui conosco. Adrião, eu vou te dar uma chance de 15 segundos
para te dizer o que tu quiseres. Grande prazer, Jader. E eu queria deixar uma frase do François Rabelais, um clérigo médico lá do século XIV, que dizia o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vou repetir. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Comece perdoando já e você vai ser mais feliz. Depois disso, não nos resta outra coisa senão agradecer mais uma vez e dizendo até nosso próximo programa. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.